Graça e paz, igreja, amém? Quando nós louvamos ao Senhor e declaramos o grande amor do Senhor, e eu tenho certeza que, por mais que eu e você venhamos a enfrentar alguma dificuldade, alguma luta, alguma prova, mesmo nesse tempo difícil, nós continuamos entendendo o amor de Deus, amém ou não? Então a pergunta é, uma vez que você sabe que Deus te ama tanto, você ama o Senhor? O Senhor é a razão do seu viver, da sua esperança, ou são as circunstâncias? Até que ponto você caminha na presença do Senhor? Até o ponto em que aos seus olhos está tudo bem, ou independente de como vão as coisas, você continua caminhando com o Senhor? Eu quero nesta noite falar sobre o tema: a graça excede o pecado. Amém ou não? A graça excede o pecado. Abre a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Depois que você achar, você marca e abre em Lucas capítulo 15. Versículos 24 e 32. Romanos capítulo 5, verso 20. Lucas capítulo 15, versículo 24 e versículo 32. Romanos 5:20, a palavra de Deus diz assim: veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? Lucas 15, versículo 24, diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Verso 32. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém, igreja? A graça excede o pecado. Feche os olhos, curve a sua cabeça. É aqui, Senhor, que queremos estar, na tua presença, entendendo que a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. E enquanto, ó Deus, lemos a tua palavra, eu creio que vidas já foram tocadas nesta noite. Enquanto lemos a tua palavra, eu creio que o peso da condenação na vida de muitos já caiu por terra em nome de Jesus. Eu creio que o teu Espírito Santo, ele se move no nosso meio. Eu creio num derramar sobrenatural do Senhor esta noite. Eu creio que coisas maiores veremos. Libera, Senhor, a tua palavra, libera, que eu não seja impedimento para o fluir da tua palavra esta noite. Quero ser apenas um instrumento em tuas mãos. Usa-me para a glória do teu santo nome.
Dá-nos ouvidos espirituais. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Todos nós temos na nossa vida uma experiência de vivermos em algum momento em que falhamos na nossa caminhada diante do Senhor. Todos nós já vivemos um momento ou outro onde começamos a sentir culpa, sentirmos pesados, julgados por um ato, por uma falha, por uma palavra, por uma atitude que entendemos que entristece o coração do Senhor. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque aquela mulher, quando foi apanhada no ato de adultério, e a lei dizia que ela precisava ser apedrejada, os líderes religiosos levaram essa mulher até onde estava Jesus, porque na realidade a intenção deles não era cumprir a lei, a intenção deles era de alguma forma pegar Jesus numa contradição. Só que o erro deles foi esse, e a alegria daquela mulher foi por eles terem feito isso, porque nada os impedia de apedrejá-la, porque já estavam respaldados pela lei. Mas quando aquela mulher é jogada aos pés do Senhor, e eles questionam que ela foi apanhada, e a lei diz que deve ser apedrejada, então Jesus simplesmente diz: aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. Pronto. Abaixa a cabeça, volta a escrever com o dedo na terra. E a palavra de Deus é muito clara, dizendo que começando dos mais velhos até os mais novos, foram largando as pedras e todos saíram, ficando apenas a mulher com Jesus. Então Jesus, ele agora percebe que há um silêncio. Ele se volta para a mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles ficou, nenhum deles sobrou. Não, Senhor. O único que poderia apedrejar aquela mulher era Jesus, diante da palavra que ele liberou, porque Jesus não tinha pecados. Mas ele diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, quando eu olho para a minha vida, e quando você olha para a sua vida, porque tem que ser assim, nós precisamos entender que nós somos pecadores. Se não fôssemos pecadores, Jesus não teria morrido por mim e por você. Se tem alguém aqui que não é pecador, você não precisa de Jesus, porque Jesus morreu pelos pecadores. Eu preciso de Jesus, e você? Sabia que tem gente que anda e caminha com o nariz em pé, achando que é alguma coisa, olhando para os outros ou para o pecado dos outros, achando que é melhor do que o outro? Queridos, nós precisamos entender uma coisa, e nós vamos avaliar aqui, nesta noite, alguns pontos importantes desta parábola que Jesus contou, que é a parábola do filho pródigo. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que, no momento em que eu e você nos afastamos da presença de Deus, no momento em que eu e você pecamos, no momento em que eu e você, de alguma forma, deixamos que o pecado ele fale mais alto na nossa vida do que o Espírito Santo, em primeiro lugar, nós aprendemos que todos nos abandonam, menos Deus. Diga amém. Todos nos abandonam, menos Deus. Mas o diabo, ele insiste
em dizer que até Deus nos abandonou. Filho, Deus não nos abandona. Já chegou no meu gabinete muitas pessoas, por terem pecado, cometido falhas, erros, dizendo: pastor, eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Deus não me ouve mais, Deus não me escuta mais. Na realidade, nós é que nos afastamos do Senhor quando pecamos, porque a posição de Deus é a mesma em relação a mim e a você. Diga aleluia. O simples fato de nos distanciarmos da presença de Deus nos leva automaticamente ao fundo do poço. Como assim, pastor? Porque à medida em que eu peco e recebo sobre mim culpa, condenação, eu vou me distanciando cada vez mais do Senhor. E aí eu percebo isso na vida desse menino, desse filho pródigo. Ele diz para o pai: pai, dá-me a parte da herança. Eu não quero entrar em detalhes, mas resumindo, já que o Senhor não morre, demora tanto em morrer, me dá a parte em vida, porque o filho só tem herança quando o pai morre. Amém ou não? Então, já que o Senhor demora em morrer, me dá a parte da minha herança. E o pai faz isso. Certamente aconselhou, mas o filho não queria ouvir, estava decidido. Vai para uma terra distante, desperdiça toda a sua fortuna. E aí, ele chega num estágio onde ele procura os amigos, aqueles que estavam junto com ele quando ele tinha dinheiro, e não encontra. E aí ele percebe que ele não tinha amigos coisa nenhuma. Então ele começa a procurar emprego, e o único emprego que ele consegue é para cuidar de porcos. Para um judeu, cuidar de porcos é o fundo do poço. Entende isso? Para um judeu, estar ali apacentando porcos, alimentando porcos, é o fundo do poço. Mas ele vai um pouco mais fundo, sabe por quê? Porque ele estava com tanta fome, que ele desejou, em algum momento, comer a lavagem dos porcos. Quando nos afastamos do Senhor, nós somos levados ao fundo do poço, porque Jesus disse em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Então nós insistimos muitas vezes no nosso pecado, nos desejos da nossa carne, continuar vivendo sem Jesus. E aí o fundo do poço é logo ali. Aí complica toda a situação. Longe de Deus, nós ficamos vulneráveis aos ataques do diabo, do inimigo. Ficamos à mercê do inimigo. Então nos tornamos alvos fáceis do inimigo. Porque em algum momento eu e você resolvemos nos afastar do Senhor. E foi isso que aconteceu ali com o filho pródigo. Você está no texto de Lucas, verso 14, diz assim, Lucas 15, 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ninguém. Entenda uma coisa, igreja. Quando nós estamos no pecado, todos nos abandonam. Aqueles que diziam que eram seus amigos, aqueles que falavam que te amavam, quando vê você lá no fundo do poço, no buraco, eles vão te abandonar. Mas Deus jamais nos abandona. Amém?
O Senhor, Ele jamais nos abandona. Deus não desiste do filho pródigo. E Deus não desiste de mim e de você por causa do pecado. Deus não desiste de você. Ele se importa com você. Entende isso? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Ele te conhece, filho. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Sabe por que Ele não desiste de você? Porque a graça excede o pecado. Porque a graça excede o pecado. É por isso que Ele não desiste de nós. O único que sofre somos nós. Porque nos sentimos abandonados. Mas Deus jamais nos abandona. Deus jamais desiste de nós. Amém? Quando nos afastamos da presença de Deus, nós aprendemos que todos nos abandonam, menos Deus. Mas aprendemos também que é preciso ter atitude. Não tem jeito. Já que eu caí, já que eu falhei, já que eu me afastei do Senhor, eu preciso ter atitude. Eu preciso me posicionar, eu preciso fazer alguma coisa. Não adianta, entenda uma coisa, não adianta ficar chorando o leite derramado. Não adianta. Quando eu estava meditando e pensando nessa expressão, veio à minha mente, algumas vezes, ainda solteiro e depois casado, o leite derramando. Quem já viveu um momento disso? Botar o leite para ferver, esquecer e derramar. Levanta a mão aí. Acho que é a maioria, né? Aí normalmente, o que acontece? A mulher muitas vezes pede ao marido, ó, dá uma olhada no leite ali. Aí o marido esquece e o leite derrama. Aí a mulher vem chorar o leite derramado. Sujou meu fogão todo. Filho, você já se afastou de Deus? Está vivendo momentos difíceis? Não adianta chorar o leite derramado. Não adianta. O bom é que você não tivesse afastado do Senhor. Mas todo pecado traz consequências. Todo pecado. Quando nós percebemos ou resolvemos sair da presença de Deus, quando nós resolvemos brincar de ser crentes, nós vamos trazer para as nossas vidas consequências, filho. Mas não é o castigo de Deus, não é a mão de Deus pesando, não é Deus nos punindo, sabe por quê? Porque Deus não castiga, Deus não pesa a mão, Deus não pune ninguém. Deus é amor, Deus é gracioso, amém? E até na forma de Deus nos disciplinar, é com amor. Já ouvi muita gente dizendo que, olha lá, sofreu um acidente,
quase morreu, foi Deus castigando. Não, filho. Que Deus é esse que vai nos fazer sofrer um acidente? Mas tem consequências. A disciplina de Deus é diferente. Numa outra ocasião vamos pregar sobre a disciplina na graça. Mas eu quero avançar com você aqui esta noite. Nós entendemos que muitas vezes nós estamos sofrendo alguma coisa, mas mesmo diante do sofrimento, da prova, por nos distanciarmos do Senhor, nós precisamos continuar mantendo a nossa posição, levantar a nossa cabeça e aprender com isso, ter atitude em relação a isso. Foi exatamente o que o filho pródigo fez. Veja o verso 17. Acompanha comigo na sua Bíblia. E tornando em si, e caindo em si, e reconhecendo o seu estágio, e entendendo porque chegou no fundo do poço. Essa expressão, e tornando em si, quer dizer tudo isso. Olha o verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quando nós caímos em nós, quando nós reconhecemos que o nosso comportamento nos levou àquele estágio, vem também à nossa memória o seguinte: espera aí, eu não preciso ficar nessa situação, eu vou me levantar. Só que ele ainda não teve atitude, ele só está conversando com ele mesmo. Ele só está ali dizendo para ele mesmo: peraí, eu preciso me levantar, eu não posso continuar nesse buraco, no fundo do poço. E aí eu olho, o verso 20, diz assim: e levantando-se, ele fez o quê? E levantando-se ele foi. Amém? O que eu vejo aqui? Atitude. Atitude. Já vi muita gente pisando na bola, indo para o fundo do poço, sofrendo com as consequências de brincar de ser crente, de brincar de servir ao Senhor, e fica lá, lamentando, chorando, leite derramado, mas não tem atitude, não se posiciona, não levanta, não vai em direção ao Pai. Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. Acompanha comigo, por favor. Mas o justo viverá e se ele recuar, Deus está dizendo: a minha alma não tem prazer nele. Mas o verso seguinte é que nos interessa. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? O justo viverá pela fé. Sabe o que nos motiva a ter atitude? É a fé. É o reconhecimento. Errei sim, falhei sim. Entende o que o filho pródigo diz? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pai, não sou digno de ser chamado mais o teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Atitude. No verso 20 diz que ele levantou e foi para o pai. Deus te trouxe aqui essa noite, você que está distante dos caminhos do Senhor, Ele está dizendo o seguinte: eu quero ver em você, filho, filha, atitude. Levanta e vem para mim, eu estou aqui no mesmo lugar que você me deixou, na mesma posição. Estou aguardando o teu retorno, a tua volta. Amém? Não recue, não volte atrás, prossiga.
É o que o Senhor está dizendo. Prossiga, prossiga. O Senhor está ali, vai em direção a Ele. Receba o abraço do Pai, o amor do Pai, porque Ele já te perdoou, porque a graça dEle continua sobre a sua vida. E aí eu fico pensando que naquilo que Deus tem nos ensinado, que quando nos afastamos da presença de Deus, todos nos abandonam menos Deus. Mas é preciso atitude da minha e da sua parte. E Deus é aquele que aguarda o nosso retorno. Vamos voltar ao verso 20. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo. Quem correu, igreja? Foi o pai. Certamente ele vinha envergonhado, cabisbaixo, dando passos lentos, o diabo colocando na cabeça dele: seu pai vai te rejeitar. Mas quando o pai vê ele de longe, o pai corre. O pai corre. Sabe o que é correr para um judeu? Não é fácil. As mulheres aí que usam roupas longas, tenta correr com roupa longa. Mulheres estão entendendo isso aqui? Amém? Não dá para dar um passo muito longo, e para correr você tem que dar passo longo. Os homens naquela época usavam túnicas como vestidos. Imagina a cena, filho, porque eu fico imaginando. Sabe o que esse pai fez? Ele não se importou com a vergonha, com nada. Ele levantou até o joelho para correr em direção ao filho. Diga amém. Aquele filho que estava fedendo, cheirando a porcos, mas muito mais do que fedendo, por causa do cheiro dos porcos, estava fedendo do pecado. E diz o texto que o pai correu, o abraçou e o beijou. Amém? Lançou-se-lhe ao pescoço, beijou aquele menino. A graça excede o pecado, filho. Você não vê e não vai ver nesse texto o pai repreendendo, o pai exortando, o pai botando de castigo. Você só vê no texto o pai correndo, abraçando e beijando. E dando uma festa. A figura do pai aqui representa o próprio Deus, que sempre aguarda com expectativa a volta do filho pródigo. Deus é pai, amém? E Ele está aguardando a sua volta com muita expectativa. Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer te cobrir com o amor e com a graça dEle. E é exatamente isso que nós precisamos entender que Deus espera de nós, porque tudo que Deus espera é que nós possamos nos voltar para Ele, pois Ele quer fazer uma grande festa para você, ainda esta noite. Amém, igreja? O Senhor quer fazer uma grande festa. Olha o verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa, não perca mais tempo, o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a fazer o que, igreja? Eles começaram a se alegrar.
Eles começaram a fazer festa, eles começaram a ficar muito felizes, muito alegres. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Sabe por quê? Porque Deus preparou esta noite para os seus convidados. Deus, Ele trouxe muitos convidados aqui essa noite. Porque muitos filhos pródigos vão voltar. E vai ter festa essa noite, amém, igreja? Você crê nisso? Eu creio. Nós estamos aqui para festejar juntos com Deus, com o Pai. Estamos aqui para celebrar o seu retorno, a sua volta. A volta à intimidade, a volta aos braços, ao aconchego do Pai. Eu quero concluir dizendo que o filho pródigo estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Mas assim como o filho pródigo só entendeu isso no sofrimento, talvez alguém aqui esta noite esteja vivendo como filho pródigo. E esta é a oportunidade que Deus está te dando. Voltar para Ele enquanto é tempo. Feche os seus olhos, por favor. Tudo que Deus quer é se alegrar com o seu retorno. Nós vamos cantar aquele hino de novo. Primeira parte dele. A meia voz. Fique com os olhos fechados. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Quantos nesta noite querem alegrar o coração do Pai? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Quero orar pela sua vida. É um momento seu com Deus. Coloque-se na posição do filho pródigo, que teve atitude, levantou e foi. O sair do seu lugar e vir aqui, você vai estar dizendo: eu estou voltando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Volta para os braços do Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, estava me sentindo culpado, pesado, mas hoje eu entendi o amor de Deus. Hoje eu entendi que a graça do Senhor está sobre mim. Hoje eu entendi que Deus não me pune, Deus não pesa a mão, mas continua aguardando a minha volta. Esse é o tempo de você se levantar, se posicionar diante do Senhor, de vir para a presença do Pai. Essa é a noite de alegrar o coração do Pai. A festa já está sendo preparada, amém? A festa já está sendo preparada, porque filhos estão alegrando o coração do Pai. Nós
vamos cantar mais uma vez, enquanto eu vou orando por esses que estão aqui no altar. E você ainda tem essa oportunidade de voltar para a presença do Senhor. Te louvamos, Deus. Colocamos os teus filhos e filhas no teu altar. Não importa Tira quem todo o você peso é, agora, em nome de Jesus. não Que a importa graça do o que Senhor você alcance. fez, Que eles entendam o quanto são amados pelo Senhor. Jesus conhece abençoe em nome de Jesus. interior também. Tua filha, Pai, sinta o teu amor agora. Que ela entenda, Senhor, que não importa o que ela fez, Mas a o Senhor é aquele que continua amando a tua filha de uma maneira te fizeram incondicional. chorar. Recebe Não a tua filha em importa nome pra de onde Jesus. você foi, se na escuridão da noite Ele Louvamos, apaga Deus, o seu porque o teu filho está aqui. passado e não E o Senhor desiste certamente de já tem você. abraçado, beijado. Por isso, Pai, que ele sinta o teu amor, que ele sinta o teu amor, que a tua graça possa cobri-lo nesta hora. Com Em você, nome de Jesus. Ele compreende o seu caminhar. Nunca Colocamos, viu Pai, os amor teus filhos tão aqui em tuas grande mãos. assim. E reconhecemos, Ele Pai, não desiste que eles realmente de deram um passo você. em direção ao Senhor. Ele se importa Que eles possam agora estar com recebendo o você. abraço e o Ele beijo do Senhor. compreende o seu Estejam verdadeiramente caminhar. debaixo da tua graça e da tua unção. Toma o teu filho, Pai, em Ele tuas não mãos. desiste. Tira dele todo o peso de condenação Ele não agora. Que ele se sinta desiste. abraçado, amado, Ele não envolvido pelos teus braços de amor. desiste. Coloca a vida do Ronaldo em tuas mãos, Pai. Que ele seja alcançado pela tua graça Ele nesta não noite, em nome de Jesus. desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Este é o tempo do retorno, Pai. Teu filho está aqui mais uma vez no teu altar. Sustenta o teu filho. Sustenta o teu filho, Não Pai. importa pra Em onde pé diante você do Senhor, foi, porque ele teve se na atitude, ó Pai, de sair do escuridão lugar, da noite, de vir até o Senhor, Ele abraça, apaga o beija o seu Senhor, passado que possa sentir e não totalmente desiste envolvido de você. e amado pelo Senhor. Eu abençoo em nome de Ele Jesus. não desiste de você. Ele se Abençoa, Senhor, o teu importa filho. com Que a graça, a você. unção e o poder do Ele Senhor esteja sobre compreende o o Léo. seu caminhar. Ele sinta a graça Nunca e o vi um amor do amor Senhor sobre a tão vida dele. grande assim. Ele não desiste Tua filha, de Pai, você. Ele ela se sinta o abraço do importa Senhor. com você. Tira todo o peso Ele agora. compreende o seu Pois, ó Deus, a tua caminhar. graça excede Nunca o vi um pecado. amor tão grande Onde, Senhor, assim. abundou o pecado, Ele não superabundou a graça. desiste de Enche a tua você. filha de alegria Ele nesta se noite. importa Em nome com de Jesus. você. Em nome de Jesus. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Te louvamos, Pai, pelo teu grande amor. Te louvamos, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Te louvamos, porque os teus filhos e filhas aqui no teu altar entenderam que o Senhor continua na mesma posição, com grande expectativa, aguardando o nosso retorno para os teus braços. Te adoramos porque o Senhor, ó Pai, quando vê um filho voltando, o Senhor facilita a nossa volta, o Senhor corre ao nosso encontro, o Senhor nos abraça, o Senhor nos beija. Oh, que grande amor é esse! Que grande amor é esse, Deus! Que grande amor é esse! Merecemos ser punidos, castigados, mas o Senhor nos cerca de amor. O Senhor nos dá vestes novas. O Senhor coloca sandália nos nossos pés. O Senhor nos dá um anel, dando-nos autoridade de volta. O Senhor mata o bezerro cevado e faz festa, Pai. Faz festa quando voltamos. Que amor é esse, Pai? Que amor é esse? Que esse amor possa nos constranger. Que esse amor possa constranger a tua igreja.
Que esse amor possa nos levar a dizermos não ao pecado, para nunca sairmos debaixo deste amor e deste cuidado tremendo que o Senhor tem para com as nossas vidas. Coloco cada uma destas vidas aqui no altar em tuas mãos. Que saiam deste altar, Pai, leves, alegres, perdoados, abençoados, restaurados, curados, libertos pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Que todo peso saia agora, Pai. Todo peso de condenação, de medo, tudo aquilo que não provém do Senhor na vida destes teus filhos e filhas, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Por isto, Pai, nós estamos aqui para lhe agradecer. Obrigado pelo teu mover neste lugar. Obrigado pelo mover do teu Espírito Santo aqui nesta noite. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Abençoa esse filho, essa filha amada aqui no altar. Deus abençoe a sua vida grandemente. Glória a Deus. Quero convidar o ministério de louvor a se posicionar.